A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Osival Lopes com vocês novamente para mais uma live do nosso tema Coríntios. Estamos falando sobre Coríntios esse trimestre agora. Que importante, que bom nós podermos adentrarmos teologicamente dentro dessa temática que só vai nos abrir o entendimento. E todos vocês que estão em casa ainda, principalmente a melhor idade, os idosos da nossa igreja que não têm podido chegar ao templo, vocês podem se alimentar aqui pelo YouTube conosco. Com certeza são palavras de fortalecimento, são palavras de edificação para a vida de todos vocês, tá? Eu me sinto feliz de ser esse transmissor da mensagem e mensageiro do que Deus tem nos deixado como despenseiro da sua glória. Louvado seja Deus. O tema que nós vamos esboçar hoje, nesse estudo de Coríntios, com a lição de número 3, é: ministros são despenseiros de Deus. É interessante. E esta lição, ela vem com tópicos importantes que vamos falar sobre os despenseiros de Deus. O ministro deve ser um ministro humilde, de humildade. E o terceiro, o ministro tem autoridade. E se conclui com um entendimento pessoal sobre a lição. E o texto áureo da lição de hoje está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Escutemos o que diz o apóstolo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério ou dos mistérios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, queridos, que Paulo ele está indo para uma igreja colocar a casa em ordem. E essa ida do apóstolo, ele vai tratar assuntos de divisão, ele vai tratar de assuntos na vida da igreja que estava dispersando por configurar questões de adeptos e também da própria igreja em si, que estava tendo mais atenção por um ou por outro, pessoas que talvez não fosse o foco principal para manter a igreja de pé e a igreja unida. Por isso Paulo ele vem questionar a questão de dizer que a igreja de Corinto não era nem de Apolo, nem de Paulo. Na verdade, ela não era de Cefas, tampouco aqueles que prefiguravam dizer a igreja de Cristo, eu sou de Cristo, que talvez fossem os mais problemáticos do meio da igreja em Corinto. Certo? Agora Paulo, ele está trazendo uma mensagem para os ministros, principalmente presbíteros, pastores, os evangelistas que cuidavam da igreja em Corinto, mostrando qual era o papel desses homens na vida da igreja, o papel que eles deveriam desenvolver, tá? Importante, eu como pastor Osival Lopes, o meu papel que eu tenho que desenvolver na vida da igreja. Eu não posso querer ser mais daquilo pela qual diz o próprio o próprio meu pastorado, que ele esboça dizer que eu sou, na verdade, tá certo? Então, na introdução de hoje, diz o seguinte: nesta lição, o apóstolo Paulo usa um termo muito interessante para identificar os ministros da casa de Deus. Estes homens, apesar da humildade e simplicidade de serem desprezados pelos demais, eram encarregados de guardar e também transmitir os grandes mistérios de Deus que compreendem o verdadeiro alimento espiritual, certo? Então, ele está trazendo aqui o foco de uma grande embarcação. Todos aqueles que trabalhavam no barco e que faziam o papel de remadores eram chamados de escravos, mas também no linguajar do original diz que ele era chamado de ministros. Na verdade, aqueles que eram encarregados de fazer o barco andar eram os remadores, na verdade, e não se usava outro termo para eles a não ser o termo de escravos, aqueles. E quando eles não queriam remar, se tirava, trocava eles para colocar outros remadores, senão o barco não iria caminhar. Então Paulo ele chega para dizer que tanto Paulo quanto Cefas, quanto Apolo, na verdade, não tinham tanto mais que se deveria pensar da vida deles, que verdadeiros remadores
ou seja, ministros, mordomos e dispenseiros de Deus naquilo que eles iriam fazer. Prova tanto que eles dividem esse tema em subtópicos e subtópicos para entender bem e ter uma compreensão muito bem, né, assimilativa daquilo que ele queria expressar. Então ele vai falar sobre os dispenseiros de Deus, tá? Que aqueles homens todos que estavam ali, na verdade, no comando da igreja em Corinto, eram dispenseiros de Deus. Então, o que significa o termo dispenseiro? Dispenseiro refere-se à qualificação do mordomo de ter o acesso à dispensa e recolher os alimentos necessários para serem distribuídos. Quer dizer, o dispenseiro é aquele que entra na dispensa. Ele é um mordomo e vai colher os alimentos para distribuir a quem precisa se alimentar. E esse seria o papel dos ministros como dispenseiros, que vão à dispensa. Ver o alimento seria a qualidade do alimento que tem que se dar para o povo, a qualidade da comida para dar ao povo para se alimentar. Apesar da nossa pequenez, somos qualificados como administradores dos mistérios de Deus, tá? Imagine que o administrador dos mistérios de Deus, que essa expressão significa mistérios de Deus, é uma figura de linguagem para denotar a mensagem da cruz. Quer dizer que eu sou dispenseiros dos mistérios de Deus. Quer dizer que quanto à mensagem da cruz, essa responsabilidade pesa sobre mim como ministro de Jesus Cristo, certo? Que eu tenho que passar corretamente esta mensagem e eu tenho que continuar levando esta mensagem. Eu tenho que me encarregar desta mensagem. Eu tenho que sofrer por esta mensagem. Esse é o papel do verdadeiro ministro como dispenseiro. Então, é mistério porque só pode ser revelado através do poder de Deus e não pela capacitação da sabedoria humana. Tá? Não é uma questão de faculdade, de universidade, de curso superior, de pós-graduação, não é verdade, mestrado, doutorado. Não é essa uma questão, porque a mensagem da cruz, ela é esboçada e ela é externada no poder do Espírito Santo, na vida do ministro, na vida do escravo, daquele que é o despenseiro, que vai buscar o alimento, que vai entregar para que o povo se alimente do alimento sólido, do alimento genuíno, não o alimento estragado, como muitos pensam fazer ou fazem sem conhecimento. O termo ministro, para melhor entendimento, denota os servos que não buscavam a popularidade. Eles estavam escondidos no porão do barco. Eles eram os remadores. E Paulo ele quer explicar aqui que eles eram extremamente subordinados ao seu senhor. Quer dizer, o timoneiro estava lá no comando do barco. Os escravos estavam remando lá. Eles eram subordinados ao timoneiro, aquele que estava no comando do barco. Significa que Cristo, o Senhor, ele é o timoneiro, ele está no comando do barco. E todo escravo, ministro, aquele que é o mordomo, que cuida bem para que o barco não pare e continue a navegar, ele está no comando. Ele tem uma direção, ele tem um comando, senão ele vai se perder. Ele vai empreender força, ele vai empreender habilidade no que ele está fazendo. E ninguém pode trazer essa glória para si. Ninguém pode trazer esta glória para si. De igual modo, os ministros cristãos devem ser desapegados deste mundo vil e obediente ao nosso Deus. Tá? Porque, às vezes, quando o ministro tenta se apegar às coisas desta vida, ele se torna um materialista. E todo ministro de Jesus Cristo não pode ser um materialista apegado às coisas dessa vida. Por isso que quando o ministro ele é chamado, se faz renúncias. E dentro dessa renúncia se avalia o chamado do ministro. Para que esse ministro entenda que o seu chamado está acima. E que a família também tem que estar dentro desse chamado. O seu casamento tem que estar dentro desse chamado. E não se busca a maior glória que não seja o cuidado de manter o barco andando. E geralmente ele não aparece, ele não é a peça principal.
ele geralmente está escondido e o barco está andando, e muitos não sabem por que o barco está andando. Porque o remador está empreendendo força, está empreendendo habilidades. E esse remador, ele se inspira em Deus para que o barco continue. Ele tem a força em Deus, louvado seja Deus. Paulo, ele enfoca também esses homens como ministros de Deus. É interessante no versículo 1 do capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens se considerem como ministros de Cristo. Louvado seja Deus. Eles se considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Em outras palavras, que os homens se considerem escravos, que esses homens se considerem mordomos dos cuidados dos alimentos para entrar na despensa, para trazer o alimento certo, para alimentar o seu povo. No grego clássico, o termo ministro também, traduzido como servo em outras versões, quanto no original significa uperetes, referia-se primeiramente ou primariamente aos escravos que ficavam no terceiro pavimento das embarcações, considerado como remadores de baixo escalão. Imagine que eles ficavam no terceiro pavimento da embarcação. Eles eram considerados elementos de categoria muito baixa. Interessante, eles estavam no escalão mais baixo ali daquela embarcação. E os ministros pensam que são alguma coisa. Às vezes pensamos e colocamos isso acima, mas não era assim como Deus vai nos julgar. Tá? Como Deus vai nos julgar, ok? Então, no entendimento, nos tempos de Paulo, apesar de explicações mais abrangentes, o termo continuava tendo sua conotação de alguém subordinado e submisso, esse termo ministro. Neste grande barco, que é a obra do Senhor, alguns ficam só na popa, comendo e bebendo e usufruindo dos trabalhos alheios, mas quem faz com que o barco ande de verdade são os escravos, ou seja, os ministros do Senhor. O ministro é encarregado de não deixar o barco afundar e nem parar. O barco afundar e nem parar. Além disso, o termo ministro tem uma conotação de quem é encarregado de trazer o sustento espiritual para casa, ou seja, para a igreja. Eu falei isso antecipado para vocês. O apóstolo enfatiza que a insignificância do ministro, mas ressalta que diante dos homens é um grande benfeitor e encarregado dos mistérios divinos. Um ministro de Cristo, por mais insignificante que seja, é um homem encarregado de administrar os mistérios de Deus. Às vezes não somos tão valorizados pelos homens. Hoje vivemos numa sociedade que tenta tirar de foco e menosprezar o ofício pastoral e de ministro, pelo que nós somos, pelo que nós fazemos. Uma das questões que está sendo, inclusive, muito questionada é o ministro de Educação, um pastor que foi chamado para estar frente ao Ministério de Educação. E pelo fato de ser pastor, e não pelo que ele é em si, porque é um homem estudado, preparado, tem seus mestrados, doutorados e tudo, mas justamente por ser pastor. Então Paulo, ele vai questionando esse ponto interessante, que nós também, não é o fato de querermos defender o que somos como pastores, mas é o fato do nosso chamado, que ainda que desprezados, ainda que não muito aceito, nem muito considerado, mas nós temos um chamado para cumprir. E só entende quem foi chamado. Só entende quem tem o verdadeiro chamado para isso. E que o povo tirasse esse foco de divisionismo da igreja em Corinto. Porque não eram mais tanto Cefas, quanto Paulo, quanto
Apolo não eram mais do que escravos e ministros e dispenseiros e mordomos no ofício daquele a quem tinha encarregado para fazer, que era o próprio Cristo, a mensagem da cruz. Todo dispenseiro, ministro e mordomo tem que ser encontrado fiel a Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quero fechar, porque aqui Paulo demonstra não se importar com o julgamento realizado pelo povo de Corinto, com as divisões provocadas pelas dissensões e principalmente pelo partidarismo. O povo estava julgando seus principais líderes, inclusive Paulo. Em decorrência disso, Paulo fala acerca da fidelidade de Deus, a qual excede qualquer avaliação humana. Ele rejeita o julgamento humano porque considera este incapaz de compreender a fidelidade de Deus. Mesmo assim, o apóstolo Paulo põe em xeque sua ponderação, já que eu mesmo sabia da natureza humana e pecaminosa. Na verdade, a consciência de Paulo estava tranquila perante as críticas, embora não ousasse julgar a si mesmo, nem como estando certo, nem como estando errado. O veredito final sobre o seu ministério deveria aguardar o dia do julgamento, quando Deus manifestará os desígnios dos corações. Então era o que Paulo defendia, queridos irmãos, e dizia que cada um vai receber de Deus a sua recompensa. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, colocando-se no nível de todos os homens. Como homem falho, nem ele mesmo estava disposto a julgar a si mesmo, porque entendia que era um homem que tinha falhas. Sabendo disso, ele entendia que Deus um dia iria trazer até dele mesmo como apóstolo as coisas ocultas daquilo que talvez como humano fez e praticou, mas ele expressava no momento da sua vida que estava com consciência tranquila, que estava em paz com Deus, mas daquilo que não se lembrava, que Deus mesmo trazesse a juízo e aquilo que estava oculto viesse à luz, sendo ele mesmo julgado pelo próprio Deus e não pelos homens. Então, queridos, ficamos aqui com esta palavra, como ministros de Deus humildes, como servos, como escravos, como mordomos e dispenseiros, para realizar e não trazendo maior entendimento e maior avaliação da nossa pessoa. O nosso lugar é um lugar que não expressa mais nada acima do que os remadores, escondido no porão do barco, que mantém o navio viajando, e o que o seu timoneiro é o comandante, é Cristo. E as pessoas todas que estão no comando desse navio dependem dos remadores que estão ali, não visto. A maioria são homens anônimos, homens que estão espalhados por esse Brasil afora, homens que estão nos interiores do estado, homens que estão espalhados pelos municípios, pelas áreas ribeirinhas, queimado pelo sol, no barco, na canoa, no navio, no avião, que talvez nunca foram vistos, e nada vai ser escrito a respeito deles, mas que só a eternidade vai revelar quem são esses verdadeiros remadores que mantêm o alimento pronto e quente à mesa dos filhos de Deus, para que todos, preparados, alimentados e fortalecidos, estejam prontos para a vinda de Cristo. Um abraço do pastor Ocival. Deus vos abençoe.